Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito do município de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E como eu tenho dito regularmente, neste período de férias e de festejos de final de ano, início de ano, nós estamos gravando os programas. E por essa razão não podemos contar com a participação normal dos nossos telespectadores questionando os nossos convidados. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos fazer um balanço, vamos falar sobre o primeiro ano de gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, PSDB, à frente dos destinos do município de Santos. Ele vai falar das iniciativas, realizações de seu governo, mas também de problemas e dos desafios para o próximo exercício, o ano de 2014, quando a Prefeitura de Santos disporá de um orçamento de cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Aliás, o ano que vem, o ano de 2014, será um ano bem peculiar, pois teremos Carnaval em março, Copa do Mundo no meio do ano e as eleições gerais em outubro de 2014. Mas o debate em torno de todos esses temas, e o prefeito vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Prefeito, eu gostaria de começar essa entrevista, um balanço aí da sua gestão, do seu primeiro ano de gestão, e lhe perguntar o seguinte: como tem sido essa experiência de ser prefeito, de conduzir os destinos de uma cidade do porte de Santos,
neste primeiro ano de mandato. Eu imagino que seja uma tarefa difícil, complexa, mas ao mesmo tempo estimulante, não? Bom dia e obrigado pela presença, prefeito. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando de Maria. Os telespectadores estão nos acompanhando. Sem dúvida alguma, uma rotina de muito trabalho, de muita dedicação. Esse ano nós tivemos aí a introdução de programas importantes, essa proximidade com a população, com o Vivo Bairro, trabalhando também aos finais de semana, todo sábado e domingo nos bairros da cidade. Uma tarefa árdua, sem dúvida alguma, como você colocou, mas muito gratificante, né? É muito importante a gente poder contribuir para a cidade, no meu caso, onde eu nasci, onde eu vivi esses 34 anos e onde eu pretendo viver todos os anos da minha vida. Poder contribuir para melhorar a nossa cidade. E é isso que a gente tem feito. Esse primeiro ano foi um ano de muito trabalho, de ajustar a máquina, de ajustar a prefeitura, para que a gente possa implementar as ações e os projetos que serão fundamentais dentro desse processo de transformação na cidade nos próximos anos. Fernando de Maria, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez no Jornal em Foque. Ok, bom dia, Chico, bom dia, prefeito. A gente está finalizando 2013, né, um momento bem especial. Dentro desse balanço aí que o senhor possa fazer, quais foram, dentro da sua proposta, né, nesse primeiro ano que o senhor diz, administrar a máquina, quais são as áreas que o senhor acredita que teve maior dificuldade para enfrentar e quais os desafios que o senhor pretende especificamente, que não conseguiu fazer, obviamente, nesse ano, até porque o primeiro ano é difícil, você tem um orçamento do ano anterior, enfim, agora sim que será o seu orçamento dentro desse montante. Dentro desse aspecto, a gente teve alguns momentos aí, questão do aumento do IPTU, né, que foi um desafio que o senhor tem, e agora das organizações sociais também, né? Para esclarecer isso para a população, desse novo desafio, o que o senhor tem a colocar? Olha, nós tivemos avanços importantes nesse primeiro ano. Nós convivemos há décadas aí com a expectativa da população em relação, por exemplo, a obras estruturantes. Nós temos a necessidade de realizar obras estruturantes para Santos e para a região. São várias delas. E esse ano nós conseguimos iniciar uma obra importante, que foi o VLT, dia 29 de maio, início de obra do VLT, ou seja, a população já está vendo a obra acontecendo. O início de obra é a fase que a população mais espera. Esse trabalho que antecede o início de obra é um trabalho árduo, muitas vezes desafiador. Mas não é reconhecido, né? Porque muitas vezes a população quer o quê? É começar, vale obra. Quando está começando a obra. E o VLT, nós, com um bom entendimento do governo do Estado, com a prioridade que foi dada pelo governo do Estado em relação a recurso para essa obra, ela foi iniciada. Então, eu destacaria essa iniciativa como uma iniciativa muito positiva. No próximo ano, nós já vamos ter os primeiros resultados no final do ano com a conclusão do VLT, essa é a nossa expectativa para o final do ano de 2014, que será uma revolução em termos de mobilidade urbana na Baixada Santista, em Santos, São Vicente, especialmente nessa primeira etapa. Já introduzimos algumas mudanças no transporte coletivo também, com o cartão transporte, a renovação da frota, para se adequar a esse novo momento da cidade. Temos também o início das obras da macrodrenagem da Zona Oeste, que foi um trabalho iniciado no governo anterior em relação a projeto, concepção, que nós conseguimos trabalhar, acelerar todos os procedimentos burocráticos, fazer licitação e começar a obra, né, na Zona Oeste, que isso aconteceu no mês de agosto, uma conquista importante, é uma obra que será uma solução definitiva nessa primeira fase para os bairros do Rádio Clube, Castelo e Sabuó, embora não seja uma solução imediata, que é uma obra que vai durar 3 anos, mas ela vem para resolver um problema de décadas e mais, né? De 50 anos, de alagamentos e enchentes. Conseguimos viabilizar, eu diria, recursos para as obras estruturantes da cidade. Isso foi fundamental nesse primeiro ano. Celebramos aí a aprovação do nosso projeto junto ao governo federal para as obras da entrada da cidade, que são obras extremamente importantes. O nosso sistema de teleféricos, que será implementado nos morros da cidade. Essas verbas, os recursos nós conseguimos viabilizar esses recursos através de financiamento do governo federal. Tivemos o avanço do túnel Santos-Guarujá, com uma fase nunca antes atingida em toda a história da região da cidade, que é a fase de licitação de obra, o edital publicado nesses últimos dias do ano. Uma excelente notícia, isso mostra que os passos para essa obra estão sendo dados de forma sólida e absolutamente concreta.
Estamos aí na expectativa de recursos do governo federal para as obras do túnel da Zona Noroeste. O projeto foi apresentado, cumprimos todas as condicionalidades impostas pelo governo federal, dentre elas o apoio do governo do estado para que essa obra possa sair do papel. Nossa expectativa é muito positiva e, evidentemente, todas essas intervenções que nós estamos colocando, né, Maria, são intervenções, obras que estão sendo discutidas há décadas na região, obras estruturantes. E para fazer essas obras, a prefeitura, além do esforço que nós fizemos de articulação política com o governo estadual, com o governo federal, com organismos internacionais como o Banco Mundial, a prefeitura também precisa fazer a sua parte, precisa oferecer contrapartida. Por exemplo, na entrada da cidade e nos teleféricos, nós conseguimos 290 milhões de reais de financiamento. Se o município não oferecer 21 milhões de reais de contrapartida, não consegue obter o financiamento. E qual é o resultado disso? A obra não sai do papel. Mas a capacidade de endividamento do município também é boa. A capacidade de endividamento, sim, mas a contrapartida, além do endividamento, quando a gente fala da entrada da cidade, 269 milhões de reais, nós estamos contraindo de empréstimo. E isso só é possível pela capacidade financeira de endividamento do município. Só que, além do endividamento, nós temos que dar a contrapartida. Precisamos ter dinheiro em caixa, que são esses 21 milhões de reais, no caso da entrada da cidade. Só para citar, por exemplo, a Zona Noroeste, que nós começamos a obra. Essa primeira fase vai custar 137 milhões e meio de reais. Esse é o valor exato. Dos quais 70 milhões de reais financiamento obtido pelo Banco Mundial anteriormente. Então, isso só foi possível graças à capacidade de endividamento do município. Só que o município tem que colocar, além do financiamento obtido, mais 67 milhões e meio de reais. Não, a obra não sai. E nós priorizamos. Vamos fazer a obra ou vamos deixar de fazer? Optamos por fazer e assumir essa responsabilidade. Nos próximos anos, de Maria, nós teremos um volume de contrapartida com essas grandes obras que estão sendo feitas na cidade na ordem de mais de 200 milhões de reais. É um volume bastante expressivo e significativo para o orçamento. Ao longo dos próximos anos. Ao longo. O que é muito importante. Só para essas obras. Sem contar as obras que são naturais e previstas dentro do orçamento municipal. E só para ter uma ideia, nós submetemos à Câmara, que aprovou sim o reajuste do IPTU na ordem de 12%. O IPTU deve gerar uma receita adicional por volta de 30 milhões de reais. Né? E nós estamos falando só numa obra, por exemplo, na Zona Oeste, de 67 milhões e meio de reais. Dá para custear metade da obra da Zona Oeste. Metade da obra da Zona Oeste, nem a metade dá para custear com esse aumento. Então, essa não foi a única fonte que nós utilizamos. Ao contrário, esse volume de investimento que a cidade vai receber nos próximos anos é um volume que está sendo obtido graças a parcerias com o governo federal, com o governo estadual e com organismos internacionais. E é preciso, né? Nós temos, eu diria, a não realização dessas obras nas últimas décadas gerou um prejuízo acumulado. E nós precisamos oferecer essas respostas com rapidez, né? Porque a comunidade, a sociedade clama por isso. O que eu garanto é que todas essas medidas que foram adotadas vão surtir efeito para a população. VLT, a população já está vendo a obra acontecer. Né? A Zona Oeste também as coisas já estão acontecendo, a obra já se iniciou. Como as outras obras vão se iniciar no decorrer dos próximos anos. E não são obras feitas pensando numa próxima eleição. São obras feitas pensando numa próxima geração de santistas que serão beneficiados com essas obras. E com relação às OSs, o De Maria, nós hoje temos uma necessidade de avançar na melhoria da qualidade do serviço público. A pergunta que eu faço ao cidadão que está em casa o cidadão que utiliza o serviço público, ele está plenamente satisfeito com a qualidade do serviço público? Acho que pelas matérias, pelas abordagens que são feitas nos programas de rádio, TV, nós sabemos que nós temos muitos serviços públicos sendo prestados com qualidade, ao mesmo tempo que nós temos necessidade de melhorar a qualidade de muitos serviços públicos. E as OSs vêm para cumprir esse objetivo, para, junto com os servidores públicos, trabalhar na melhoria da qualidade do serviço público. Importante frisar, junto com o servidor público. O servidor público não tem nenhum prejuízo, não perde nenhuma vantagem, não perde nenhum direito. Ele, ao contrário,
vai passar a ter uma facilidade na prestação da sua missão, de servir ao público. Porque as OSs vêm com mais agilidade, com mais eficiência, com alto nível de especialização, que é o princípio e a característica das OSs, para que a gente possa avançar. Eu destacaria aqui, por exemplo, muitas pessoas falam, olha, servidor público vai ser prejudicado? Não. Vai ter a sua condição melhorada e a população vai ter um serviço de mais qualidade. Se a gente pega a área da cultura, para ilustrar o que eu estou dizendo, a Orquestra Sinfônica de São Paulo se apresentou nas Areias do Gonzaga, no mês de dezembro agora. É a melhor orquestra sinfônica do Brasil, a número 1. É gerida... É uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo e a melhor do Brasil. É gerida por uma OS. Não vamos muito longe. Vamos aqui, na Bolsa Oficial do Café. Sim. Museu do Café, que é um equipamento turístico frequentado. Todos vão tomar lá o seu café, sim, na Bolsa. É gerida por uma OS. A gente pega na área da saúde, o SUS, o melhor hospital SUS do Brasil é o ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo, gerido por uma OS. Albert Einstein, Sírio Libanês têm OSs que gerem vários equipamentos públicos de saúde. Então, serviço precisa ser público, mas não necessariamente ser estatal. E nós vamos, com as OSs, ter mais um instrumento para melhorar a qualidade do serviço público, com controle, transparência, aí é que está, contrato prefeito, de gestão. É inegável que há OSs que realmente funcionam e funcionam muito bem no Brasil, e mesmo aqui na nossa região. Mas também há casos de OSs que não funcionam bem. E são objeto de escândalos, enfim, e a própria imprensa divulga isso com frequência. Recentemente, até o programa fantástico da Rede Globo trouxe uma denúncia grave em relação às OSs gerenciando equipamentos de saúde. Qual é a garantia que a Prefeitura de Santos, quer dizer, que o município, que a administração, terá com relação a esse controle do trabalho das OSs? Olha, Chico, você tem bons e maus exemplos em todos os lugares. Lógico. Né? Você tem bons e maus advogados, bons e maus médicos, bons e maus jornalistas, boas e más empresas que hoje já prestam serviço ao poder público, sim, empresas que não cumprem contrato, que atrasam obra. E a administração pública deve ter o quê? Instrumentos e mecanismos para fiscalizar, né, os prestadores de serviço, para fiscalizar as empresas, para fiscalizar, no caso das OSs, as próprias OSs. E nós aprovamos uma lei em Santos, moderna, que vai estabelecer, já estabelece, aliás, mecanismos de controle por parte da administração municipal, por parte do Poder Legislativo, com relatórios trimestrais, sim, extremamente eficientes, para que isso possa ser acompanhado, monitorado. Além do que, nós dispomos de órgãos de controle, como o Ministério Público, sim, Tribunal de Contas, que vão fazer essa avaliação. Nós temos bons e maus exemplos. O que nós temos que fazer? Perseguir e lutar pelos bons exemplos para a nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer. Acho que nós não podemos privar o cidadão santista de ter ilhas de excelência, de qualidade no serviço público, que eu elenquei aqui, sim, por conta de algumas questões, eu diria, conceituais. Nós temos, sim, que avançar na qualidade e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter todo o critério, todo o cuidado para poder selecionar organizações sociais com alto nível de especialização. Aliás, a Prefeitura não escolhe como quer, né? A própria lei aprovada exige um processo de publicização. A OS tem que se qualificar dentro desse processo, tem que comprovar um alto nível de especialização para o serviço que ela pretende prestar. Sim. E não precisamos ir muito longe, não. Aqui em Santos nós temos excelentes instituições que podem se qualificar e se tornar OS. Claro. Por exemplo, se a gente pega o Arte no DIC, lá na Zona Oeste, faz um trabalho excelente, maravilhoso, que pode se qualificar na área da cultura, para trabalhar em parceria com o poder público. Sim. A gente pode pegar uma outra organização, a Ecofaxina, por exemplo, na área do meio ambiente, faz um trabalho muito bem feito. Por que o poder público não pode fazer trabalho com essas organizações? Por que esses bons trabalhos não podem se somar à vontade do poder público de melhorar a qualidade do serviço? É isso que nós vamos fazer. Prefeito, uma preocupação no caso do sindicato foi justamente assim, a perspectiva que a tendência com a entrada das OS, que se isso for um número muito volumoso, primeiro aumentar os custos
Isso é a preocupação do sindicato. E uma diminuição sensível no número de concursos públicos, porque aí, teoricamente, não haveria necessidade de reposição. Até, por exemplo, isso pode acontecer realmente, essa preocupação pode acontecer. De que maneira minimizar isso? E uma outra pergunta, né? O Hospital dos Estivadores já está sendo pensado já para ser gerido por uma OS? Prefeito, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida voltaremos com o Jornal em Foco entrevistando o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Saúde. Visão médica. Agora é com você. 40 mais. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior, prefeito, algumas questões relativas às OS. Por exemplo, se o Hospital dos Estivadores será gerenciado por uma OS, se haverá o fim dos concursos públicos no município, em função de uma preocupação manifestada pelo sindicato, enfim. Olha, é importante destacar, de uma forma muito clara, que não há nenhum prejuízo ao servidor público. Exatamente nenhum. Ao contrário, o servidor público vai ter mais um instrumento para prestar o seu serviço com mais qualidade. Quando eu digo isso, por que eu digo isso? Porque muitas vezes o servidor público, com todo esforço, com toda dedicação, muitas vezes não tem a infraestrutura necessária e adequada para prestar o seu serviço. Com a OS, nós vamos ter a condição de aprimorar essa infraestrutura em alguns equipamentos, em alguns pontos. Isso é importante deixar claro. Segundo, a OS não substitui o servidor público. Esse trabalho é complementar. Nós poderemos ter equipamentos públicos onde existe o trabalho de OS e também do servidor público, a convivência, o compartilhamento de atividades. Além do que, algumas atividades são essenciais ao poder público e não podem ser objeto de parceria com organizações sociais. Eu diria, por exemplo, a questão de segurança, os guardas municipais, a questão da fiscalização. Então, esse discurso, que é um discurso muito mais político do que administrativo, que é muito mais politizado até em função do ano eleitoral que se avizinha, que é um discurso atrasado, diga-se de passagem, porque o Brasil inteiro utiliza organizações sociais. O governo federal, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo estadual, que é do PSDB, de todos os partidos políticos. Por que Santos não pode ter esse instrumento? Não há motivo para isso. Então, o que nós estamos garantindo é uma condição que muitas outras cidades já dispõem. E a prova de que os concursos públicos não serão eliminados, como foi colocado, de uma posição radical por alguns setores,
é que nós já vamos iniciar um concurso público para preencher 439 vagas na administração pública nesse ano, logo no começo do ano. Aliás, chamamos agora no final do ano 61 guardas municipais num concurso anterior. Estamos abrindo concurso para mais 150 guardas municipais. Além do que, mais 60 médicos, 30 enfermeiros, vários profissionais da área de saúde para qualificar os nossos equipamentos. Então, são instrumentos, são artifícios que nós vamos utilizar para que a gente possa avançar na qualidade e de forma complementar, sempre valorizando o servidor público. O Hospital dos Estivadores pode ter algum serviço sendo prestado por uma organização social? É possível. Teremos servidores públicos no hospital? Teremos servidores públicos no Hospital dos Estivadores também. Tudo isso vai ser discutido amplamente, debatido com a sociedade. E o importante é se colocar também, De Maria, Chico, que essa polêmica que foi criada, eu digo que ela é muito mais política do que administrativa e muito mais política do que racional, é porque Santos já dispunha de autorização legal para OAS atuarem na área da cultura. O que nós fizemos foi ampliar o escopo de atividade. Hoje nós temos autorização para estabelecer parcerias com organizações sociais na área de ciência social, na área da saúde, na área de educação, na área de ciência e tecnologia. Avançamos naquilo que já existia. Então essa polêmica não tem razão nenhuma de ser e o servidor público pode ter preocupação zero. Ao contrário, deve se estimular porque as OAS vêm para qualificar e melhorar o serviço público, que aliás é o objetivo de todos os servidores públicos que nós temos em Santos, que são o maior patrimônio da nossa prefeitura. Prefeito, 2014, estamos nos aproximando da virada do ano. 2014 é um ano peculiar, como disse anteriormente, Carnaval em março, Copa do Mundo em junho e julho e eleições gerais em outubro. Com esse pacote de obras, entrada da cidade, enfim, o túnel Zona Oeste e Zona Leste, o túnel Santos-Guarujá, enfim, todas essas iniciativas e o próprio VLT, que dependem de recursos públicos, estaduais, federais e até próprios mesmo do município, o senhor acha que o ano eleitoral pode criar alguma dificuldade do ponto de vista da limitação de ordem legal que existe em anos eleitorais, prefeito? Olha, Chico, do ponto de vista administrativo, nós procuramos esse ano, de 2013, são ações muitas vezes burocráticas, internas, que não têm visibilidade, mas são ações fundamentais para garantir que essas obras possam sair do papel. Nós nos dedicamos durante esse ano a isso, a viabilizar os processos legais, os financiamentos, os contratos que foram celebrados, as parcerias que foram assinadas, no caso da entrada da cidade, tanto recurso quanto elaboração de projeto, governo federal e governo estadual. E o que nós esperamos é que o ano eleitoral não contamine essas ações, até porque são ações que são estratégicas e importantes para o desenvolvimento do país, né? Essas obras que nós estamos tratando aqui em Santos são obras relevantes para o desenvolvimento do Brasil. E, obviamente, algumas restrições legais são impostas, isso acontece nos anos eleitorais, mas eu não acredito que nós vamos aí sofrer consequências maiores por conta do ano eleitoral. Até porque nós trabalhamos muito nesse ano de 2013 para pavimentar esse caminho de uma forma sólida, para que no decorrer dos próximos anos nós possamos enxergar, né, e ter esses resultados de uma forma concreta sendo proporcionada à população. Fernando. Prefeito, logo no início do próximo ano, tem um fato novo que vai acontecer, isso por uma resolução federal, que é a questão da iluminação pública que vai passar a ser gerenciada pela prefeitura. Obviamente é uma licitação para poder escolher a empresa. O que tem chamado a atenção, no caso, por exemplo, da CPFL, que é a empresa atual, é que há uma parece que a empresa está lavando as mãos. Eu recentemente passei ali pela Pedro Lessa, só para ter uma ideia, encontrei 49 lâmpadas queimadas ao longo da Pedro Lessa. Isso equivale a mais ou menos 4 quadras sem luz, como se fosse na sequência 4 quadras sem luz. E na ouvidoria houve um crescimento de 171% de reclamações do cidadão em relação à iluminação pública. Como é que está o prazo dessa questão da escolha da empresa? O que pode ser feito, porque ainda tem um prazo específico,
para poder, enfim, a própria concessionária atual, que é o caso da CPFL, que pode até ganhar a licitação, mas, enfim, é um problema que está se avolumando. Parece que a empresa está lavando as mãos nessa reta final aí de Olha, nós fizemos um estudo, Delmaria, você tem toda a razão nessa colocação. Nós fizemos um estudo que mostra que 60% do parque de iluminação da nossa cidade tem comprometimento total ou parcial. Total, quando a lâmpada não está funcionando, a lâmpada queimada, ou parcial, quando não está funcionando com a potência devida, com a potência que deveria estar funcionando. Por isso que nós tomamos a iniciativa de realizar esse processo de contratação de uma empresa que vai se responsabilizar pela manutenção do parque de iluminação pública da cidade e também para a expansão da iluminação pública. Então, essa licitação ela está em andamento. Nossa expectativa é que, em um prazo de 90 dias, nós temos a conclusão desse processo com a escolha da empresa vencedora e o início dos trabalhos. Então, apontamos aí para o primeiro trimestre como prazo para a conclusão desse processo e já o início dessa empresa. Enquanto isso, a CPFL está sendo devidamente notificada, as reclamações estão sendo feitas, mas o que se apresenta até por esse quadro que nós estamos hoje, esse é um quadro que reflete o quê? A falta de capacidade da empresa de oferecer as respostas que o município necessita. Por isso nós estamos mudando esse formato, alterando, existe uma resolução da ANEEL transferindo essa responsabilidade ao município e nós vamos assumir essa responsabilidade e ter uma empresa contratada exclusivamente para prestar esse tipo de serviço com controle, para que a gente tenha aí mais qualidade na população. Esse estudo desenvolvido pela Prefeitura, prefeito, já identificou, por exemplo, 1 ou 2 bairros onde a situação é mais crítica, ou isso é geral? Sim. Então, esse novo trabalho vai começar por que bairros? Pela Zona Noroeste, especificamente. Vai ser a região prioritária dentro do trabalho que será iniciado, porque é a região que está mais afetada em relação à iluminação pública. A iluminação pública tem reflexo em qualidade de vida, em segurança pública, claro. É essencial. Então, nós vamos iniciar esse trabalho pelas áreas que estão aí numa situação mais desfavorável em relação à iluminação pública. Esperamos começar logo no início do ano e ter os resultados já sendo sentidos pela população até o final do próximo. Uma boa notícia, portanto, para os moradores da Zona Noroeste da cidade. Fernando. Essa cobrança, desculpe, que virá uma contrapartida que vai ser, o cidadão vai pagar de R$1, né, dependendo do consumo que ele tem, até, se for uma empresa, até R$20, que virá já embutido na conta de luz, que esse dinheiro será repassado, obviamente, para a prefeitura, que, enfim, nesse aspecto, já há uma previsão de quando isso já vai ser impactado na conta de luz aqui dos santistas, independente da licitação, já a partir de fevereiro, isso ou antes? Não, olha, ou depois? Nós temos, é importante frisar, essa cobrança ela será feita de R$1 a R$8 por residência. Aqueles que tiverem, aqueles que estão nivelados dentro de uma condição social e cadastrados, eles ficam isentos né, do pagamento desse valor. E a taxa será, evidentemente, cobrada após o início do serviço, somente após o início. Antes do serviço ser iniciado, o valor não será cobrado do contribuinte. Prefeito, em fevereiro acontece o dissídio do funcionalismo. Né? Funcionalismo, essa questão toda das organizações sociais, muito debatida aqui no programa, foi muito debatida, muito polêmica em toda a cidade nos últimos dias, e vem aí um novo embate com o funcionalismo. O que é que o funcionalismo pode esperar com relação ao reajuste do ano que vem? Então, é importante colocar que este ano, né, nós tivemos uma dificuldade realmente com o funcionalismo em função do orçamento herdado, né, que nós tínhamos, e o orçamento que nós recebemos não tinha uma previsão nenhuma de reajuste para o funcionário público. Né? Então nós tivemos que promover esse reajuste com as receitas extraordinárias da Prefeitura durante esse ano de 2013. Para o próximo ano, nós já previsionamos a correção inflacionária como aumento para o funcionalismo. Então já existe dentro da peça orçamentária que foi aprovada essa correção inflacionária na ordem de 6%. Então já existe uma garantia de aumento. E as negociações serão feitas, nós temos uma série de
medidas que serão implementadas durante o próximo ano de valorização do funcionário, que dizem respeito ao aumento de salário e outras medidas que são importantes. Como, por exemplo, na área de educação, a Prefeitura vai assumir a responsabilidade de custear mestrado e doutorado para os professores da rede pública municipal de ensino. Um avanço extremamente importante para qualificar o corpo docente, né, os nossos professores da rede municipal de ensino. E outras medidas que são importantes dentro do processo de valorização do funcionário público. Essas medidas que estão sendo tomadas, tanto as OS como outras medidas que estão por vir, buscam essa valorização do funcionário. Fernando. Prefeito, dentro desse aspecto, obviamente, que aí tem a ver com as OS, enfim, com a própria questão, a gente, pelo menos, a gente sabe que isso, a questão da lei de responsabilidade fiscal, que o índice está no limite dos limites, né? Isso está fechando o ano aí, obviamente, só vai ter um detalhamento só no início do próximo ano. Mas, de qualquer maneira, o senhor teme porque você tem os cálculos atuariais, né, com a perspectiva de entrada, porque às vezes você tem que pagar o funcionário que às vezes está ausente e tem que pagar um outro. Nesse sentido, isso tem um impacto na máquina. O senhor calcula que isso vai ser um ano mais tranquilo em termos da lei de responsabilidade fiscal, ou o senhor vai trabalhar aí naquela marca ainda de 50% aí das receitas? A sua projeção junto com a secretária de Finanças aí, como é que está nesse aspecto? Olha, nós estamos no limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, muito próximo do limite prudencial, que é 51,3%. Nós procuramos aí, durante esse ano, oferecemos o reajuste funcionário acima da inflação, foi um reajuste de 8%, um reajuste que foi possível graças a um esforço que nós fizemos internamente na Prefeitura de economia, e nós temos que administrar diante da lei, né? As penalidades impostas pela lei de responsabilidade fiscal, caso se ultrapasse esse limite, elas são muito severas, muito rígidas, impedindo o município de avançar em uma série de serviços públicos que são prestados. Por isso, nós vamos ter o cuidado, sim, de fazer toda essa análise para o próximo ano, fazer um balanço desse ano ao final do exercício e projetar o próximo ano, e vamos agir diante das limitações legais impostas. Não é responsável, né, a gente promover qualquer tipo de medida dentro da administração pública que possa causar prejuízo ao cidadão, que deve ser o beneficiário das ações da Prefeitura. Então, tudo vai ser feito com o objetivo de valorizar funcionário público, sim, mas, obviamente, observando as limitações legais que são impostas. A lei existe para ser respeitada. E ampliação de receita na medida do possível também, que é uma forma de se equilibrar e compensar esse tipo de investimento. Aliás, nós conseguimos fazer isso, né? É importante colocar durante esse ano, o trabalho de inteligência tributária da Prefeitura foi muito bem sucedido. Nós conseguimos alcançar receitas, inclusive de empresas que estavam recolhendo impostos para outras cidades da Baixada Santista de forma indevida, tributos que eram devidos ao município de Santos e que eram recolhidos em outras cidades, que passaram a ser recolhidos dentro do município. Programas que nós desenvolvemos que nos permitiram ampliar as receitas do município sem o aumento de tributos, que foram muito bem sucedidos durante esse ano. Prefeito, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a temporada de verão que está aí, Copa do Mundo, Carnaval, entre outros temas. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Fim de ano na Santa Cecília TV, muito mais especial. Nesta quarta, a partir das 4 da tarde, reapresentação nas Trilhas da Sétima Arte. A festa de encerramento do projeto anual 2013 do Colégio Santa Cecília. Uma apresentação emocionante dos alunos da educação infantil e ensino fundamental. Fim de ano especial Santa Cecília TV. Um presente para você que está com a gente o ano inteiro. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor, doutor Fernando de Maria. Prefeito, neste bloco eu queria falar um pouco sobre carnaval, que estamos já às vésperas do carnaval, embora em março, mas praticamente às vésperas do carnaval, também a temporada de verão, que está se iniciando, digamos assim, e também Copa do Mundo. É um evento atrás do outro, né? A cidade está pronta, está preparada, está se preparando, prefeito? Com certeza, essa preparação é constante, é permanente, né, Chico? Nós temos o verão, nossa expectativa durante a temporada, quase 5 milhões de turistas, nós temos a previsão de receber durante a temporada de verão. Logo na sequência, o carnaval, durante esse período também a temporada de cruzeiros marítimos, o terminal de passageiros. Em junho, esse ano especial, temos a Copa do Mundo, né? Temos também, enfim, toda uma série de eventos. E para a cidade já vai começar em março, abril, né? Com a chegada de delegações, enfim. Com certeza, né? Já começou, né? Nós estamos recebendo as visitas aí dos órgãos de imprensa do México, da Costa Rica. Semanalmente temos recebido aí contatos e questionamentos desses países, de turistas que vêm a Santos durante esse período. E evidentemente que nós precisamos investir na questão de segurança, que é uma questão extremamente importante. Então, eu fiz a proposta, semana passada tive com o secretário de Segurança Pública, propondo a criação de uma operação especial para a Copa do Mundo, né? Como existe a Operação Verão, por exemplo. Temos uma operação para a Copa específica, até porque vamos receber diversos turistas, e essa operação será feita com aumento do efetivo durante o período da Copa, instrumentos, infraestrutura, para atender essa demanda que será gerada, que é uma demanda especial. Demanda especial não do ponto de vista de quantidade, porque nós não vamos receber durante a Copa um volume de turistas como a temporada de verão, por exemplo. Sim. É um número que a cidade está habituada já a receber. Né? O desafio é um turista diferenciado. Não é o quantitativo. Então, é um turista diferenciado, que vai certamente gastar mais. Claro. É um turista que nós precisamos ter uma excelência no atendimento, nos equipamentos públicos, na rede, o receptivo. Estamos aí trabalhando na criação de uma equipe específica da Prefeitura para atuar durante esse período da Copa do Mundo. Pleiteamos também a Secretaria de Segurança que possa disponibilizar policiais e nos próprios distritos, tradutores, bilíngues, para que a gente possa, de fato, ter esse atendimento sendo prestado com eficiência. E, além disso, estamos fazendo a parte do município. O que nós vamos fazer para 2014? Primeiro, assinamos o convênio da atividade delegada. A atividade delegada é a contratação dos policiais no horário de folga, pagos pelo município. E com isso o município acaba direcionando as áreas de atuação e os locais onde os policiais devem atuar. E o importante frisar que essa ampliação do número de policiais na cidade não será proporcionada em momentos específicos do ano, não, temporada, Copa, não, mas durante o ano inteiro. É um programa que a Prefeitura assinou com o Governo do Estado e que nós vamos custear, porque é importante a gente ampliar a presença da Polícia Militar nas ruas da cidade. Um outro ponto diz respeito à ampliação do efetivo da Guarda Municipal. Hoje nós temos por volta de 330 guardas municipais em atividade. Nós vamos para o ano que vem, convocamos 61 guardas do concurso vigente, no ano de agora em 2013, e em 2014, logo no início, vamos fazer concurso para 150 guardas municipais. Serão 211 novos guardas municipais já em atividade
para o ano que vem, aumentando e muito o nosso efetivo. E um outro ponto importante diz respeito ao monitoramento da cidade, as câmeras de vídeo. Nós temos hoje 188 câmeras instaladas, nós já abrimos licitação em vários processos e nós vamos até o final do ano que vem ter 500 câmeras instaladas na cidade, ampliando não só a quantidade de câmeras na cidade, mas também, Chico, a questão da qualidade do monitoramento, porque com as câmeras instaladas nós vamos ter todos os bairros da cidade sendo monitorados, coisa que nós não temos hoje, e vamos também introduzir uma nova tecnologia, que é o ACR. Essa tecnologia vai nos permitir, em todos os pontos de entrada e saída da cidade, estabelecer o controle e a leitura das placas dos veículos. Se algum veículo, por exemplo, estiver envolvido numa ocorrência de assalto, roubo, atropelamento, isso vai ser identificado por essa tecnologia e a interceptação poderá ser feita pela Polícia Militar e também Polícia Civil. E ainda na área da tecnologia, nós durante esse ano elaboramos o projeto do Centro de Controle Operacional, o nosso CCO. Esse projeto foi concluído e no próximo ano ele vai ser licitado para ser implementado. O CCO concentra uma série de serviços públicos, por exemplo, a iluminação que foi colocada aqui, drenagem, Sabesp, trânsito, segurança, todos esses serviços num único espaço para que a gente possa fazer uma gestão integrada e mais eficiente. Dentro desse aspecto, prefeito, existem duas áreas específicas que são fundamentais, mas corre-se contra o tempo, que é a respeito do Museu Pelé, né, das obras do Museu Pelé, e também lá do realinhamento do Outeirinhos, lá na área do Concais também, que depende de verbas, enfim, o ritmo também, o secretário de Turismo, até entrevista aqui no programa, realmente estava preocupado com as obras, que provavelmente não vão estar prontas a tempo, pelo menos lá do Outeirinhos. Em que etapa está? Como que a Prefeitura vai se preparar? Porque o Museu Pelé, especificamente, é algo que, obviamente, vai atrair turistas, não só que estejam hospedados aqui ou circulem por aqui, mas turistas do Brasil inteiro. E do mundo inteiro. Né? Que amem o futebol, né? Então, como é que está isso daí? Porque realmente é uma corrida contra o tempo. Mas saiu dinheiro para a museologia, né? Pelo menos... Dinheiro ainda não. Na conversa, na conversa foi liberado. Né? Nós estamos, como você bem colocou, numa corrida contra o tempo em relação a essa obra. O Museu Pelé é extremamente importante, né, para a cidade, eu diria, para o país. Nós enfrentamos alguns desafios com a OCIP, que foi escolhida para fazer a gestão desse processo, e resolvemos assumir, né, a parte de museologia e a parte final de conclusão da obra, buscando recursos públicos. Mudamos o modelo existente, porque havia um atraso significativo no cronograma, então resolvemos alterar esse modelo. Fomos buscar recursos do governo estadual e do governo federal. O governo estadual está nos ajudando na conclusão da obra, da parte civil, e o governo federal na parte de museologia, que é toda a parte de tecnologia, toda a parte que compõe a decoração também interna do museu. Nós conseguimos esses recursos. O governo estadual já assinamos o convênio, o recurso foi repassado e os procedimentos de licitação estão sendo adotados. No caso do governo federal, os recursos foram autorizados, mas o convênio com o município ainda não foi formalizado. Nós estamos na expectativa de que esse recurso seja transferido, porque só assim nós vamos conseguir terminar essa obra e entregá-la a tempo da Copa do Mundo. Hoje, o montante de recursos necessários para o museu, eles estão autorizados, eu diria, dessa forma, mas efetivamente ainda não estão liberados. Então, nós estamos numa corrida contra o tempo e vamos depender dos processos licitatórios, de contratação, para que a gente possa entregar essa importante obra para a cidade e para o país. Caso haja uma demora acima, porque tem um tempo que não tem, até porque, como o senhor tinha falado, a questão da licitação, e você tem uma série de mecanismos que podem atrasar ainda mais a obra. Não adianta o Museu Pelé entregue depois da Copa, né? Que seria até uma vergonha, né? Infelizmente. Há um risco, assim, da própria prefeitura falar, vou adiantar para poder receber isso daí, ou não tem como isso daí? Porque é um problema, porque imagina se o dinheiro for liberado em março, por exemplo. Olha, Demaria, no formato atual, com recursos públicos, nós temos que
é respeitar o processo licitatório. A Lei 866, independentemente dos recursos serem disponibilizados, nós precisamos cumprir esse rito legal. E esse rito é sujeito a recursos, né, a uma série de entraves burocráticos. Nós estamos trabalhando para entregar o museu a tempo, só que evidentemente não depende única e exclusivamente da prefeitura. Nós temos uma dependência, primeiro, do contrato de gestão que foi assinado no passado com essa organização social que não cumpriu os prazos estabelecidos. E agora estamos aí com essas parcerias com o governo estadual e com o governo federal, onde nós temos que obedecer os ritos legais, porque trata-se de dinheiro público. Dinheiro público tem que obedecer os ritos da lei. Se a prefeitura precisar colocar recursos, né, nós vamos colocar, mas isso, nesse momento, não resolve o problema, porque nós temos que, de qualquer forma, sendo recurso do Estado, da União, do município, respeitar os ritos legais. Mas, sem dúvida, o fundamental é que esse dinheiro saia o quanto antes para a museologia e que o Museu Pelé, afinal, fique pronto antes da Copa do Mundo, porque, sem dúvida nenhuma, se tornará o maior atrativo do país nesta Copa do Mundo. Não se pode perder essa oportunidade. Prefeito, e o Carnaval? O Carnaval é antes da Copa do Mundo, mas também teremos novidades? Temos novidades no Carnaval, nós estamos trabalhando esse ano no Carnaval de uma forma muito próxima das escolas, aí, dialogando em relação ao regulamento, às regras de segurança, que são fundamentais para que a gente possa ter um Carnaval com toda a segurança. Vamos fazer o desfile das escolas no Sambódromo, no Centro Cultural, que foi entregue, concluído, né? 100% a obra. Esse ano as normas serão evidentemente mais rígidas dentro do Carnaval, a exigência de laudos aí técnicos, de anotação de responsabilidade técnica, as ARTs, para cada um dos carros alegóricos, será uma norma introduzida nesse desfile e tenho certeza vamos fazer um Carnaval à altura da cidade, das tradições santistas. Além do Carnaval, o desfile das escolas de samba, temos aí as bandas, as tradicionais bandas durante a cidade, são 70 bandas, Chico, desfilando durante o período de Carnaval. Isso requer aí toda uma infraestrutura por parte da administração, da prefeitura, na seleção dessas bandas e no acompanhamento desses desfiles, para que a gente possa ter essa que é a maior festa popular, transcorrendo de uma forma pacífica, com alegria, contagiante, que é a marca do Carnaval. Grande festa e, se Deus quiser, sem qualquer problema. Isso é o que todos nós esperamos. Fernando, para terminar, estamos aproximando do final. Não, para terminar, assim, essas últimas semanas foram agitadas na Câmara Municipal, né? E certamente, nos bastidores, né, muitos vereadores devem ter se sentido um pouco assim, muito expostos, obviamente, porque e algumas votações, no caso das OS, novamente as OS, houve um desgaste muito natural. Só acha que até alguns vereadores da base votaram até contra, no caso, contra o projeto, o seu projeto. Houve algum atrito ou isso daí pode, de certa forma, essa relação ter consequências para 2014? Para 2014? Só acredita isso ou só acha que não? Porque houve um pacotaço, né, de final de ano aí, de presente para os vereadores que tiveram que votar aí em projetos mais polêmicos. Olha, Fernando, eu vejo que qualquer mudança, nós precisamos avançar na mudança de alguns conceitos de administração, isso está muito claro, porque fazendo mais do mesmo, nós teremos os mesmos resultados e continuaremos a enfrentar os mesmos problemas. E acredito que não é isso que a população deseja, né? Nós somos escolhidos para promover esse processo de inovação, realizar algumas mudanças, avançar naquilo que está no caminho certo, e Santos vai no caminho certo em uma série de assuntos, de questões, mas também mexer naquilo que precisa ser, de fato, merece a intervenção do poder público. Então, é natural que esse processo de mudança, tudo que é novo, gera uma apreensão, uma expectativa e alguma resistência. Agora, no momento que a população começa a sentir esses resultados, algumas mudanças que no passado, eu diria, por exemplo, quando se falava lá atrás da questão do lixo, por exemplo, da limpeza da cidade, da coleta, hoje todas as pesquisas que são feitas mostram que esse é um dos serviços mais bem avaliados pela população. E lá atrás, o trauma que foi para que isso pudesse ser implementado na cidade, foi muito pior, inclusive, do que essas votações recentes. Mas isso veio para beneficiar a população, assim como essas medidas vêm
para beneficiar e para melhorar a qualidade do serviço público. E os vereadores tiveram aí a ousadia, a coragem, na administração pública, eu diria que na política, que me permita uma reflexão. O caminho mais fácil para o político, fazendo uma comparação com o jogo de futebol, é tocar a bola para o lado e não enfrentar os problemas, não administrar os conflitos. Para fazer as mudanças e para fazer o enfrentamento, é preciso ter coragem e muitas vezes superar as resistências que se apresentam inicialmente. E no final, essas mesmas pessoas certamente vão reconhecer a qualidade dos serviços prestados, vão reconhecer os resultados dessas mudanças que serão, sem dúvida alguma, para melhor para a população santista. Muito bem. Prefeito, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui nesta véspera de final de ano, desejando ao senhor um bom ano em 2014. Eu que agradeço, Chico. Espero que todos tenham aí passado um Natal maravilhoso com as famílias, com muito amor, paz e desejar um ano de 2014 repleto de muita saúde, sucesso para toda a população santista, para vocês aqui, Chico. Obrigado. E o De Maria, e de muitas realizações para todos nós. Muito obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, prefeito municipal de Santos. Muito obrigado, Fernando De Maria, nosso comentarista. Queria agradecer a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.